Olá pessoal, boa noite, paz seja convosco, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Liberdade e Vida só no Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos reunidos nessa noite, nessa quarta-feira, para nós juntos buscarmos a presença de Deus, pedirmos a Deus que venha nos abençoar. Nós estaremos orando e pedindo a Deus para poder estar conosco nesta hora de uma forma muito preciosa, de uma forma muito poderosa no nome de Jesus. Orando, no final desse dia, semana passada, infelizmente, houve um contratempo, nós não conseguimos entrar no ar. Na semana retrasada, nós estávamos na semana de oração às 3 horas da madrugada, mas hoje, graças a Deus, estamos mais uma vez juntos, nessa noite de quarta-feira, buscando a Deus, hoje dia 20, 19, 18, 19, 20, 21, agora, graças a Deus, no outubro, e já falta pouco tempo para nós encerrarmos o ano e debaixo da bênção de Deus, e tem muita coisa bacana esse final de ano em nome de Jesus para nós desfrutarmos, nós alcançarmos do Senhor essa bênção em nome de Jesus, Mas graças a Deus, mais uma vez, estamos juntos para louvar e glorificar o nome do Senhor, para estarmos juntos orando, pedindo a Deus que venha nos abençoar de uma forma muito preciosa e poderosa. A oração, ela é uma arma do cristão, O jejum, a oração, elas são armas vitais na vida do cristão. O cristão, ele precisa orar, nós precisamos estar em oração. A oração traz Deus, como nós sempre ministramos, o sacrifício, ou seja, a oração, ele atrai Deus para o nosso propósito, ou seja, para aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós não conseguimos alcançar através da inteligência, nossa capacidade, enfim. Deus nos faz, nos auxilia quando nós colocamos isso em oração, mostrando que nós estamos dependendo dele, nós somos dependentes dele, nós estamos colocando diante dele a nossa dependência, mostrando para ele que nós confiamos naquilo que ele possa e venha fazer para nós no nome de Jesus, para glória do nome dele. Então a oração é um instrumento muito poderoso. A oração ela é como um incenso no Antigo Testamento, era um dos objetos dentro do tabernáculo, era um dos objetos sagrados, como a mesa dos pães asmos, o candelabro, a arca da aliança. Assim também era o incensário. Ele era feito de ervas aromáticas que chegavam e transmitiam e conduziam no ar, do lugar santo, uma atmosfera agradável, uma atmosfera bem preciosa. A oração, o incensário, ele é a sombra da nossa oração sendo colocada diante de Deus como esse aroma suave e agradável diante do Senhor, mostrando como a fumaça saía do incensário em direção ao alto, assim também a nossa oração em direção ao alto, ao trono da glória do nosso Deus, pedindo a Deus que ele venha estar do nosso lado, nos socorrendo, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, abrindo as portas para nós, graças a Deus, nos curando, tocando com as suas mãos de cura divina, operando as portas que nós não conseguimos abrir. Naquele momento de oração, o Senhor vem e vai fazer com que essas portas se abram para a glória do nome dele. Quando Pedro estava na prisão, a igreja estava orando para que Deus fizesse um milagre na vida de Pedro. A igreja, os irmãos, naquele momento, estavam orando para que o milagre acontecesse na vida de Pedro, que estava acorrentado, que estava guardado por guardas, estavam ali guardas sendo vigiado por guardas, preso e acorrentado. E a palavra de Deus fala que a igreja estava orando, os irmãos estavam em oração naquele tempo, naquele momento, pedindo a Deus que viesse fazer
realizar um milagre na vida daquele homem, né? Na vida do servo de Deus. Então eu estava ali orando para que o milagre acontecesse na vida do servo de Deus, na vida do homem de Deus, Deus pudesse estar ali. E olha o que Deus realizou naquele momento, naqueles momentos de oração. Deus enviou o seu anjo naquele lugar, enviou socorro naquele lugar, naquele momento, e ele é solto das correntes de uma forma milagrosa. Os soldados, ele é desprendido dos soldados, e ele vai seguindo o anjo, ele vai indo e sai de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural, daquele momento de prisão, naquele momento de acorrentamento, naquele momento em que ele estava sendo vigiado, policiado. Naquele momento a oração invoca os céus, a oração invoca os anjos, e naquele momento Deus vai realizar um grande milagre na vida daquele homem. É a mesma coisa eu e você nessa noite. Talvez na hora da oração você vai estar orando para alguém que está acorrentado numa doença, preso por causa de uma doença, acorrentado por algum mal, acorrentado por algum vício, acorrentado por algum problema, sendo vigiado, ou seja, alguma coisa maligna está tomando conta da vida da pessoa, impedindo ela de caminhar, de prosseguir, de avançar na sua vida, de realizar alguma coisa na sua vida. Então a oração vai invocar os céus para que haja um rompimento, a quebra dessas cadeias, desse cativeiro, vai haver um rompimento das correntes que estão aprisionando essa pessoa na doença, na enfermidade, ou num problema financeiro, ou num problema espiritual, num distúrbio espiritual. A oração invoca os céus, convida os céus, clama aos céus, chama aos céus, intercede aos céus, para que venha realizar um grande milagre em nome de Jesus, aleluia, para a glória do Senhor. Isso é o poder da oração, é o poder da intercessão, é o poder da oração que vai de encontro às necessidades, vai de encontro com aquilo que você deseja em favor de uma pessoa, em favor de alguém, em favor de um lar, em favor de uma família, em favor de um enfermo, ou de alguém que está viciado, ou em favor de alguém que está com problemas financeiros. Então a oração, ela vai de encontro a essas pessoas. A gente invoca os céus, convida os céus, e ali Deus vem fazendo a obra, vem realizando a obra, vai realizando a obra para a glória do nome dele, graças a Deus. Então, isso é o poder da oração, isso é o poder da oração. É o poder de estarmos intercedendo, de estarmos clamando, pedindo a Deus e pedindo ao Senhor que venha socorrer, amparar, como nós estamos falando, nesse milagre maravilhoso que aconteceu na casa, na vida de Pedro, porque estava aprisionado, né? Preso, estava ali encarcerado, estava ali sofrendo algo muito forte, né? Sendo preso para ser julgado. E quando ele sai daquele momento e ele vai para casa, né? Retornando para casa, a palavra de Deus fala que as pessoas ficaram assustadas, né? Ou seja, é Pedro que está lá fora, mas Pedro não estava preso, Pedro não estava encarcerado, Pedro não estava vigiado por homens, Pedro não estava ali algemado, preso em correntes. De uma forma milagrosa, Pedro sai daquela situação. Eu abri aqui uma palavra de Deus, a palavra do Senhor no livro de Gênesis, e a palavra de Deus nos fala no capítulo 18 sobre o poder dessa oração. Mostra a Abraão, diz assim a palavra de Deus, no capítulo 18, versículo 23, diz assim: Abraão se aproximou e disse: Tu destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também
e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão lá nela? Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira. Mostrar os justos, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios. Isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Ele continuando no versículo 26 do capítulo 18. E o Senhor disse: se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo aquele lugar por causa deles. E Abraão respondeu e disse: eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinza. Se porventura 5 dos 50 forem 5 dos 50 justos, tu destruirás toda a cidade pela falta de 5? E ele disse: se eu achar ali 45, eu não destruirei. E ele falou mais uma vez e disse: se porventura se acharem 40 ali, ele disse: não farei por causa dos 40. E Abraão lhe disse: não se ire, Senhor, e eu falarei, se porventura se achar ali 30 ali. E ele disse: não farei, se eu encontrar 30 justos ali. Ele falando no versículo 31, e ele disse: eis que agora ousei falar ao Senhor, se porventura houver 20 ali. E ele disse, o Senhor: não destruirei cidade por causa dos 20. E ele disse: não se ire, Senhor, e ainda eu falarei, somente esta vez, se porventura se encontrar ali 10. E ele disse: não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo caminho, assim o deixou a falar, como Abraão. E Abraão retornou ao seu lugar. Então a palavra de Deus nos fala que Abraão, ele coloca diante de Deus uma causa, uma família, um lar, os primos dele, que estavam em Sodoma e Gomorra. Deus havia dito que iria destruir aquele lugar por causa do pecado que havia chegado diante dele, o que aquele lugar estava fazendo de errado diante dos olhos do Senhor. Abraão se levanta diante de Deus, na presença de Deus, em oração, e começa a colocar para Deus essa questão. Se houver algum justo, 50, 40, 30, 20, se houver 10 justos, ele falou que pelo amor dos 10 não destruiria a cidade. Então Abraão, ele entra num processo de intercessão. Havia uma condenação naquele lugar, havia uma ordem de destruição naquele lugar, naquelas cidades, por causa, como nós falamos, do mal que havia se estabelecido naquele lugar. O pecado das pessoas, a maldade das pessoas, a crueldade das pessoas. Existe uma personagem bíblico de uma história que conta que as pessoas, quando chegavam em Sodoma e Gomorra, eles eram hospedados, eles sofriam naquela hospedaria a crueldade, eles eram cruéis com as suas hospedarias, com as pessoas que estavam se hospedando ali. O incrível que pareça, havia muita maldade naquele lugar, havia muitas coisas estranhas acontecendo naquele lugar. E Abraão, ele chega diante de Deus e diz: se tiver 10 ali, se tiver 20 ali, 30 ali, 40 ali e 50. Abraão fez uma intercessão pelo seu filho, pelo seu sobrinho, aliás, desculpe. O seu sobrinho que outrora havia escolhido o caminho ruim, o seu sobrinho que outrora havia escolhido largar as campinas de Manre, sair de perto desses carvalhais e indo para a direção de Sodoma e Gomorra. Ele chegando ali, ele se acomoda ali, se hospeda ali, estabelece a sua residência ali, e ali, por causa do pecado daquele lugar, das coisas ruins que aquele lugar estava fazendo, Deus anuncia a destruição. Deus anuncia um juízo sobre aquele lugar. Mas Abraão intercedeu pelos seus sobrinhos. Abraão intercede por aquela família. É a proposta que nós fazemos na quarta-feira, 11h30 à meia-noite e 15, interceder, se colocar na brecha em favor de alguém da família, se colocar em oração em favor de alguém da família
que está num lugar de juízo, num lugar de destruição. Esse lugar de destruição, nesse caso da leitura bíblica, era Sodoma e Gomorra, mas nós às vezes podemos encontrar alguém que nós vamos interceder, está num lugar ruim hoje, num lugar de vício, no lugar de maldade, no lugar aonde está o doente, aonde está o enfermo, aonde está às vezes a destruição, o convite à destruição. E aí nós intercedemos a Deus, no nome do Senhor Jesus, com o auxílio do Espírito Santo. E nós cremos que o Senhor vai estender as mãos sobre essa situação e operar de uma forma sobrenatural, poderosa e maravilhosa. Operar para a glória do nome dele, aleluia. E a palavra de Deus nos diz que mesmo em meio àquela atmosfera pesada, aquele clima pesado, aquele lugar totalmente sobrecarregado de maldade, de coisas ruins, Deus envia os seus anjos ali para tirar aquela família daquele lugar, para tirar aquela família daquele lugar, para poder livrar aquela família. E a ordem é essa: saiam, vamos sair daqui. O Senhor havia mandado os anjos ali para tirar aquela família de lá. Por quê? Abraão intercedeu por aquela família. Abraão intercedeu por aquela situação, para que Deus pudesse livrar o seu sobrinho. O seu sobrinho estava num lugar de destruição, de juízo. Às vezes, um filho, o esposo, a esposa, um parente, um amigo seu, pode estar num lugar de juízo, ou seja, num lugar ruim, num lugar de morte. Nós cremos que a oração invoca os anjos, e os anjos vão lá de uma forma poderosa tirar, livrar, né, socorrer essa pessoa que está neste lugar, né? Neste lugar, desculpa, eu fui ver a hora ali, nesse lugar ruim, nesse lugar difícil. A oração tem esse poder, como Abraão fez. Abraão não precisava orar, afinal de contas, o seu sobrinho é que escolheu ir para Sodoma e Gomorra. É o seu sobrinho que falou: vamos nos separar. Então o senhor fica aqui nos Carvalhais de Mãe e eu vou para Sodoma e Gomorra, para as campinas de Sodoma e Gomorra. Mas ele acha que aquele lugar seria bom para ele estabelecer residência. E ele se esquece da bênção de Deus que enriquece, como diz Provérbios, e não acrescenta dores. Ele vai para Sodoma e Gomorra, mas ele vai distante, se afastando da bênção de Deus, e chega lá, ele se coloca em juízo junto com aquele povo. Ele estava no lugar onde o juízo de Deus seria estabelecido. Então, porque ele achou que aquele lugar ele ia ficar bem, mas às vezes a gente não vai ficar bem se nós não tivermos a bênção de Deus. Não há lugar bom se nós não tivermos a bênção de Deus. Não há um lugar bom se a bênção de Deus não estiver ali. Olha que coisa fantástica. A casa de Obed-edom era uma casa pobre, era uma casa horrível, era uma casa sem nada, uma casa sem nenhuma estrutura emocional, física, era uma casa sem nenhuma estrutura econômica, nenhuma estrutura espiritual, porque Obed-edom era descendente de Gate, dos gatitas, da herança dos gatitas, veio Golias, o maior inimigo de Israel, porque não foi só um Golias, foram seus irmãos que no decorrer da história de Israel se levantavam contra Israel. Então, não tinha nenhuma estrutura espiritual, não tinha estrutura financeira, não tinha estrutura emocional, não tinha estrutura familiar, porque a sua mulher estava totalmente, como diz o texto sagrado, por aquilo que relata o texto sagrado, sem nenhuma motivação de vida, estava vivendo por viver. Eu vou sair daqui, é melhor eu ficar nessa pobreza do que eu morrer de uma forma ruim na vida. Então o que acontece naquele lugar? A presença de Deus mudou aquele lugar. Ló, ele vai para Sodoma
achando que lá seria bom. Mas nada é bom se Deus não estiver presente. Vai faltar vai haver um vazio, vai haver insegurança, vai haver medo se Deus não estiver conosco. Vai haver dificuldades se Deus não estiver conosco. Não adianta, por exemplo, ele querer ir para aquele lugar aparentemente confortável, próspero, extremamente próspero, e achar que ali seria a vontade de Deus. Não. Ele foi contra a vontade de Deus. Abraão ficou nos carvalhais de Manre. Abraão adorava a Deus, ele e os seus 318 homens, né, que venciam batalhas, que derrubavam reis. Ou seja, ele estava ali adorando a Deus, ele estava ali buscando a Deus, mesmo que aquele lugar não tivesse a aparência de Sodoma, mas Deus estava naquele lugar. Olha que coisa fantástica. E tanto Deus estava ali, que Deus ouve a oração de Abraão, e Abraão intercede pelo seu sobrinho, mesmo o seu sobrinho tendo feito más escolhas. Talvez você ainda não tenha se despertado para isso. Talvez você tenha colocado o problema de alguém na sua má escolha. Com certeza isso pode ser verdade, mas isso não tira de nós a obrigação, ou seja, a obrigação de orar, a obrigação de buscar, a obrigação de colocar essas pessoas diante de Deus. Às vezes, eu não vou orar, o camarada que escolheu para lá, eu não vou me preocupar. Ele não se preocupou, eu que vou me preocupar, mas Abraão pensava diferente. Abraão, ele intercede pelo seu sobrinho, para que o seu sobrinho fosse alcançado naquele instante, naquele momento. E o seu sobrinho foi alcançado. O decorrer da história, ela não é muito confortável, mas o seu sobrinho Ló, ele teve a oportunidade de se safar daquele lugar. E ele conseguiu, mas a sua mulher não. Depois houve alguns problemas na vida dele, mas o anjo foi lá fazer a obra, porque Abraão intercede. Eu quero crer que nesse momento de intercessão, Deus vai fazer a obra aonde você focar a intercessão, a sua oração. Pode ser que, como nós citamos 2 exemplos de grandes milagres na Bíblia Sagrada, pode ser que um esteja, infelizmente, algemado, esteja encarcerado, né? Ou fisicamente, ou espiritualmente, ou emocionalmente. Às vezes ele pode estar passando por um cativeiro, né? Às vezes ele pode estar sendo vigiado de uma forma maligna, olho grande, inveja. Às vezes pode estar acorrentado em um laço que ele não consegue sair. Às vezes pode estar acorrentado num problema financeiro, né? Pode estar encarcerado por causa de uma situação maligna. Então, a igreja estava ali orando e o Senhor fez um grande milagre. O anjo falou assim: siga-me. Sem falar nada, Pedro viu as correntes caírem, se abrirem dos seus pés, os guardas não mexeram, não viram aquele momento, as correntes caem, oh glória, olha que coisa maravilhosa, maravilhosa, é o poder da oração. O inimigo não vê Deus agindo, mas Deus está agindo. Olha que coisa fantástica. Os soldados ali não perceberam, não viram nada, estava tudo muito no controle dos anjos, do anjo. E ali Pedro, ele fala assim: olha, vem me segue. O anjo ia andando e as portas iam se abrindo sem chave, sem código de barra, sem senha. Oh glória, aleluia, maravilha. As portas iam se abrindo, e o anjo na frente, Pedro atrás, até ficar livre da prisão e ir direto aonde os irmãos estavam. Oh glória, aleluia. É assim o poder da oração. Eita glória, olha que coisa maravilhosa. Caiu as correntes das pernas, dos pés. O anjo fala assim: ó, vem atrás de mim.
sem falar nada, no silêncio da noite, na calada da noite, o anjo vai lá e opera esse livramento. Eu creio que o anjo de Deus vai operar esse livramento para quem estiver intercedendo. Ah, Fernando, mas está difícil. Pedro estava numa situação dificílima e o anjo foi lá e fez um milagre. Às vezes nós limitamos o agir de Deus, limitamos a ação do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fazer a obra, deixa o Espírito Santo realizar a obra. Confie, ore e confie. Abraão, olha, um outro exemplo, Abraão, ele chega diante de Deus, olha, intercede a Deus. Olha que coisa fantástica. Abraão, ele intercede a Deus, ele coloca diante de Deus vamos dizer assim, um enigma, vamos dizer assim. Ele coloca diante de Deus uma situação e vai pleiteando até Deus mandar o anjo lá na casa de Ló. Tirar as suas filhas de lá, tirar a sua esposa de lá, tirar o seu sobrinho de lá. Olha que coisa magnífica. Pedro estava encarcerado. Ló estava no lugar de juízo, no lugar errado. Ia acontecer algo naquele lugar que todo mundo iria ser destruído. Então Deus, aí o que acontece? Abraão intercede a Ló. Abraão intercede por Ló a Deus. Deus, se tiver 50, o Senhor vai te destruir? Não. Tiver 40, o Senhor vai destruir? Não. Tiver 30, o Senhor vai destruir? Não. Tiver 20, não. Tiver 10, não. Aí Abraão apresenta a situação de Ló. Abraão podia largar Ló para lá, falar assim, meu sobrinho me abandonou, ficou rico junto comigo, e depois agora me abandona, separa o rebanho, os pastores dele, a família dele, a riqueza dele, e vai lá para Sodoma? Largue para lá, eu não vou orar. Mas não. Olha que coisa interessante. Abraão, ele apresenta o seu problema, apresenta o seu sobrinho diante de Deus. E o que Deus faz? Deus chama um anjo. Quero crer que Deus vai chamar um anjo para estar na sua casa ou na casa de alguém que você vai estar intercedendo, independente se estiver preso ou se estiver num lugar de condenação. Deus é poderoso para fazer isso. Nós temos nos esquecido às vezes que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para nos guardar, para nos proteger. A palavra de Deus nos fala, no Salmo 32, versículo 4, me parece que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem e o amam. Então os anjos do Senhor são ministradores de Deus. Vêm para nos ajudar, vêm para nos livrar, vêm para nos dar vitória no meio de situações difíceis, né? Vêm para poder controlar situações complicadas que às vezes se apresentam diante de nós. Os anjos do Senhor estão para nos ajudar. Assim como o anjo do Senhor foi na cadeia tirar Pedro, foi em Sodoma tirar Ló, o anjo do Senhor pode ir na casa dessa pessoa que você vai estar intercedendo e realizar um grande milagre para a glória do nome do Senhor Jesus. Pode livrar o livramento, pode realizar um livramento na vida da pessoa. O anjo que estava ali em Peniel com Jacó, ele deitado viu a escada ali, anjos descendo e subindo. Quando ele tem aquela visão fantástica, ele se agarra ao anjo e fala: enquanto você não me der a minha bênção, me ajudar a resolver o meu problema com Esaú, meu irmão, que está me perseguindo para matar por causa da bênção da primogenitura, ele está me caçando, quer me matar, me resolve, me abençoa. E eles travaram ali uma insistência, Jacó gruda nele, garra nele, segura nele: enquanto não me abençoares, não te soltarei. E o anjo se viu apertado, o dia estava amanhecendo, provavelmente deveria ser um anjo com escalas, né? Aquele que trabalha de noite, porque a palavra de Deus fala que Deus trabalha pela madrugada, trabalha pelo dia. Então o dia estava chegando, falou: só tem que fere a coxa de Jacó, mas abençoa Jacó,
dando a ele a vitória que ele precisava e pedia. E naquele momento Deus trocou o nome de Jacó para o nome de Israel, príncipe de Deus. Olha que coisa fantástica. O anjo estava presente ali com Jacó. O anjo estava presente ali com Maria, bem-aventurada és tu, agraciada, e nascerá do teu ventre o fruto do Espírito Santo. Quando José fica desesperado e vai embora, o anjo aparece para José e fala assim, não, o fruto que está no ventre dela é obra do Espírito Santo de Deus, o Altíssimo a visitou. Eita glória, aleluia! Então você vai amar a sua esposa, vai cuidar, porque ele será o Redentor, ele será o Salvador deste mundo que é Jesus, aleluia! E maravilha, hein? Eita maravilha! Olha que coisa fantástica! Zacarias estava lá no templo, ele era sacerdote junto com a sua esposa Isabel. Sua esposa era estéril, sua esposa não podia dar frutos, e numa situação dessa era muito constrangedora, porque como um sacerdote não vai ficar sem ser abençoado, um homem que falava com Deus, que oferecia e levava sacrifícios diante de Deus, como que esse homem não tem um milagre em casa? Como que esse homem não tem um filho? Como que esse homem não consegue um milagre? De repente, glória a Deus, ele vai entrar, ele é sorteado naquele dia, e ali ele fica em oração, o anjo vem e promete um filho para Isabel, nada mais, nada menos que João Batista. Eita maravilha! Nada mais, nada menos que João Batista. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa fantástica. Os anjos ali ministrando, guardando, livrando, operando, revelando as coisas para as pessoas. É isso que nós vamos clamar, pedir ao Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor, que envie anjos nessas situações que você deve estar vivendo de uma forma desconfortável. Assim como ele enviou os anjos na prisão com Pedro. Assim como ele foi lá no capítulo 18, 19 de Gênesis, foi lá e ouviu a oração de Abraão. Eu quero crer que Deus vai ouvir a nossa oração nesta madrugada. Na oração do impossível, na oração do clamor do impossível, do pedir para Deus agir. A palavra de Deus nos fala que por causa dessa causa, nos colocamos de joelho, nos colocamos de oração. Qual é a sua causa difícil ou complicada? Nós vamos orar, crendo que o Espírito Santo e os anjos do Senhor vão ministrar nessa situação. E Deus vai lhe dar a vitória. Não se preocupe em saber como, é só esperar Deus agir. Não se preocupe como que vai fazer. O anjo chegou para Pedro e falou assim, venha atrás de mim. Pronto, me siga. Só isso. Uma luz, um grande agir de Deus aconteceu naquele lugar. Então ore, deixe Deus fazer a obra. Vamos orar e aguardar Deus agir. Fernando, mas a minha situação ela é muito difícil. Deixe Deus agir. Fernando, minha situação é muito complicada. Deixa Deus agir. Fernando, eu queria que Deus agisse dessa forma. Não, espere Deus agir. Abraão, ele colocou diante de Deus uma situação, Deus foi lá e enviou o anjo, e o anjo agiu. A igreja estava orando, o anjo foi lá e agiu. Maria recebeu o Espírito Santo, a presença do anjo, e Deus agiu. José, que estava querendo ir embora por causa daquela situação, Deus enviou um anjo e o anjo agiu. Jacó estava desesperado por causa da confusão com seu irmão, Deus enviou um anjo e agiu. Glória a Deus, aleluia. É assim que Deus faz. É só nós orarmos, esperarmos, e Deus vai reagir. Os anjos vai fazer para a glória do nome dele. Aleluia, em nome de Jesus. Bom, quando nós começamos o programa Liberdade e Vida, nós falamos até para você preparar um envelope, colocar dentro desse envelope, isso é a Bíblia Sagrada, colocar dentro desse envelope os seus pedidos de oração, os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, colocar dentro, e nós estaremos sempre orando para alguém.
a foto de alguém, o retrato de alguém, nós estaremos apresentando diante de Deus. Abraão falou do seu sobrinho, nós vamos apresentar a foto de alguém, o nome de alguém, né? Vamos apresentar alguma coisa, né? Não que Deus precise, não, Deus não precisa, Deus sabe todas as coisas, mas nós vamos fazer a nossa parte. Mesmo sabendo que Deus conhece tudo, sabe tudo, vamos fazer aquilo que nós temos que fazer, né? Às vezes a gente fala assim, ó, Deus sabe todas as coisas. Lógico que Ele sabe. Ele sabe amanhã o meu dia, como soube o de hoje. Ele sabe o meu dia de sexta-feira, de sábado, domingo. Mas cabe a mim apresentar isso para Deus. Cabe a mim, né, apresentarmos diante do Senhor. Amém? Vamos orar, pedindo a Deus que venha te abençoar. Pedir a Deus que venha fazer essa obra como Ele fez em Sodoma e Gomorra, tirando Ló daquela situação, e também Pedro, tirando Pedro daquela situação. Vamos orar, né? Nós temos aí a irmã Elizabeth, a Lu, que está no Rio de Janeiro. Vamos orar, irmã Elizabeth, pense na sua família, pense na sua casa, pense na sua mãe, pense, né, no seu lar, pense em todas essa sua casa. Você também que está conosco, eu consegui ler o nome dela aqui, mas independente se eu não citei ou não, Deus vai fazer uma grande obra em nome de Jesus, aleluia, tá bom? Deus vai fazer essa obra, nós cremos nisso. Vamos orar, aleluia. Se você tem esse envelope, maravilha. Se você não tem assentado, ou de joelho, ou em pé, como eu estou em pé aqui, vamos orar, pedindo a Deus para poder fazer essa obra na nossa vida, em nome de Jesus, em favor dessas pessoas que nós vamos estar orando. Você vai estar orando nessa hora, em nome de Jesus, aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus grande e maravilhoso, Deus Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, Deus forte, maravilhoso, aleluia. Meu Deus e meu Pai, nós queremos nesta hora que o Senhor, meu Deus, Pai Santo, entre dentro desta casa, Pai. E, ó Deus, envie os teus anjos de uma forma sobrenatural, meu Pai, para livrar, meu Deus, este lar, esta casa, para alcançar, meu Deus, essa família, para alcançar, meu Deus Todo-Poderoso, este homem, essa mulher, essa criança ou este jovem, meu Deus. Pai, assim como o Senhor, meu Deus, enviou os teus anjos, meu Pai, na cadeia onde Pedro estava, acorrentado, encarcerado, meu Deus, cativo, meu Pai, preso, sem poder se mexer, preso sem poder agir, preso sem poder se soltar, preso sem poder se locomover, mas naquele momento, meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor foi de uma forma milagrosa e tirou Pedro desta situação, meu Deus. Tirou o teu filho, meu Deus, dessa situação. Quem sabe, meu Deus, existe pessoas conosco nesta hora, vivendo, meu Deus, neste cativo financeiro, nesse cativeiro emocional e espiritual, meu Pai, preso por situações, preso por momentos difíceis que paralisam as suas ações, paralisam as suas atitudes, paralisam, Pai, para realizar alguma coisa. Meu Deus e meu Pai, assim, meu Deus, como o Senhor enviou o anjo naquele dia e abriu as portas daquele cativeiro, colocando Pedro, ó Deus, em ação, em movimento, tirando dele as correntes que o prendiam. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Meu Deus, venha abrir, meu Deus, venha quebrar, venha, meu Deus, desfazer desse cativeiro que o teu filho esteja vivendo, meu Pai. Seja ele financeiro, preso, sem agir,
sem mover, sem fazer alguma coisa, Pai. Meu Deus, cativo emocionalmente, Pai, triste, amargurado, abatido, deprimido, meu Pai, ansioso, meu Deus e meu Pai, quebra esse cativeiro emocional na vida do teu filho, esse cativeiro familiar, preso, meu Deus, em brigas, preso, meu Deus Todo-Poderoso, em contendas dentro do lar, preso em discussões dentro do lar, preso em insatisfações dentro do lar, preso, meu Deus, em comportamentos ruins dentro deste lar. Meu Deus, quebra esse cativeiro agora, meu Pai. Liberta o teu filho dessas situações. Liberta o teu filho desses comportamentos agora. Quebra esse cativeiro que está aprisionando o teu filho, segurando o teu filho, prendendo o teu filho, meu Pai. Meu Deus, um cativeiro espiritual, meu Deus, aonde não consegue buscar a sua presença, um cativeiro espiritual que não consegue ler a sua palavra, um cativeiro espiritual que não consegue estar na tua presença, um cativeiro espiritual que está imobilizando as suas ações como um homem de Deus e uma mulher de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo agora, quebra esse cativeiro espiritual, quebra, meu Deus, essa prisão espiritual em que o seu filho está, meu Deus, às vezes acorrentado, meu Deus, numa situação, numa fala, acorrentado, meu Pai, por causa de algo que foi oferecido, acorrentado por algo que foi dito, meu Deus, quebra essas correntes agora, meu Pai. Livra o teu filho, meu Deus, dessas situações, meu Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Meu Deus, cativeiro, meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso, financeiro, não consegue realizar os seus sonhos, não consegue firmar no trabalho, não consegue, meu Pai, prestar um serviço adequado. As portas estão fechadas, estão trancadas para essa pessoa. Meu Deus, não há como, oh Deus, alcançar um bom trabalho, alcançar um bom emprego. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, se o teu filho está, meu Pai, num cativeiro financeiro de trabalho, quebra esse cativeiro, meu Pai. Abra as portas do trabalho para o teu filho, meu Deus. Venha com a tua unção de Jeová Jiré e visita essa casa, ó Senhor Deus provedor. Visita este lar, meu Deus, como o Senhor visitou a casa de Obed-edom. Obed-edom estava vivendo num cativeiro, meu Deus, financeiro, num cativeiro espiritual, num cativeiro familiar. Mas quando o Senhor chegou na casa dele, Pai, o Senhor transformou a casa dele de uma forma sobrenatural, aleluia. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, transforme, meu Deus, a vida do teu filho, tirando ele, meu Pai, desse cativeiro. Mas não é só abrindo as portas, meu Pai, fazendo com que o inimigo adormeça, ó Deus Todo-Poderoso, e não veja e não sinta o teu agir, mas também, meu Pai, desprende, porque, meu Pai, a porta está aberta, mas se tem alguma coisa me prendendo, me segurando, como que eu vou me projetar para sair? Como que eu vou me projetar para me livrar? Por isso, meu Deus, aquelas correntes que seguram, meu Pai, a vida do teu filho, correntes, meu Deus, da tristeza, correntes do abatimento, correntes da frieza espiritual, corrente da dúvida espiritual, corrente, meu Deus, do medo, corrente, meu Pai, da falta de fé, corrente, meu Pai, oh, meu Deus, da pessoa que não crê, meu Deus, que está segurando ela. Às vezes o Senhor já abriu a porta, mas ela quer sair, mas tem uma corrente assegurando, meu Pai, o seu caminhar.
segurando, meu Pai, a sua jornada, meu Deus, vezes a corrente do medo, da incredulidade, da falta de confiança, a corrente da falta da esperança, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, quebra essas correntes malignas, desprende o teu filho, meu Pai, desses males em nome de Jesus, e coloque-o em liberdade, Pai. Ó Deus, como o Senhor fez naquela noite com Pedro, o anjo ia na frente abrindo as portas e Pedro ia passando. Pai, vai abrindo as portas para o teu filho passar. Orandassubi arabaxer, alindakovaramanasa, lalala suriandequerabaxer, gloriandequeramanasa, lirionderamassub arabaxer. Quebra, abre as portas, vai abrindo as portas, Andrebaxia, vai abrindo as portas, aleluia, e o teu filho, meu Pai, estará em direção, meu Pai, ao seu sonho, ao Deus, a sua paz, a sua alegria, meu Deus, a sua salvação, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, vai abrindo os portões trancados, as portas e os ferrolhos, Pai, as trincas, vai abrindo, vai abrindo, meu Deus, para o teu filho, vai abrindo para o teu filho, vai abrindo para o teu filho, meu Pai, vai abrindo essas portas, ó Deus Todo-Poderoso, portas da salvação, porta da cura divina, porta da reconciliação, porta da provisão financeira, porta do trabalho, porta da paz, meu Deus, no lar, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Em nome de Jesus, meu Pai, abre as portas para o teu filho e opera um grande milagre na vida do teu filho, como o Senhor operou um grande milagre na vida de Pedro. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, e nesse nome precioso, maravilhoso, poderoso, nós, ó Deus, te agradecemos hoje e sempre. Aleluia, glória a Deus, maravilha, graças a Deus, aleluia. Louvado e glorificado, aleluia, seja o nome do nosso Deus poderoso e maravilhoso. Amém? Maravilha, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a bênção de Deus na sua vida, você que esteve em oração conosco, que o Senhor venha derramar de milagres na sua vida, de uma forma maravilhosa e poderosa, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Amém, meus amados de Deus? Amanhã, meio-dia, nós estaremos juntos com o programa Encontro com a Palavra. Terça-feira nos faltamos porque tínhamos uma das máquinas nossas, um computador nosso para ser consertado, mandado para conserto, e aí houve um contratempo, um atraso, enfim, glória a Deus, nós conseguimos bem de uma forma rápida, a máquina está rodando, graças a Deus, maravilha, nós precisamos, faz parte do trabalho, enfim. Amanhã, meio-dia, encontro com a palavra, estamos falando sobre sabedoria, algo muito precioso, muito maravilhoso. Sexta-feira nós temos o nosso segundo elo da campanha Obed-Edom, orando, outubro, novembro, dezembro, 3 meses pedindo a Deus um grande milagre. E ali na sexta-feira nós temos ministrado os segredos de Obed-Edom. Sexta-feira passada foi muito precioso. Isso acontece também na quarta-feira à tarde, às 3 horas, tá bom? Sábado nós temos a Mocidade de Souza. Domingo de manhã, 8 horas, 9h30. E domingo, 6h30 da tarde. Ali estamos ministrando a palavra, orando pela sua vida, pedindo a Deus para poder derramar a bênção dele sobre você, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Essa é a nossa agenda de final de mês, de semana, aliás. Amanhã a gente fala mais um bocadinho da agenda e deixar você bem informado, se Deus quiser. Amém?
Glória a Deus, aleluia. Recebeu a bênção, hein? Eita glória, eu recebi a bênção aqui, viu? Maravilha. Tenho certeza que Deus te abençoou, te alcançou de uma forma muito maravilhosa e poderosa, porque Ele é Deus, não dividirá a glória dele com ninguém que seja, tá bom? A Ele toda a honra e toda a glória, que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Divino Espírito Santo esteja convosco hoje e permaneça para sempre. Uma boa noite, um bom dia. O programa Liberdade, Vida e Liberdade e Vidas vai ficando por aqui. Até quarta-feira que vem, dia 27, nós estaremos juntos mais uma vez, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, meio-dia. Até sexta-feira, 7h30 da noite. Até sábado, né, 7h30 da noite. Ou até domingo, em um desses nossos 3 horários. 8 da manhã, 9h30 da manhã e às 6h30 da tarde, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, em nome de Jesus, fiquem com Deus, bom descanso, boa noite e um bom dia amanhã. Deus abençoe.